Quando ouvimos falar em desafetos do passado, desafetos de vidas passadas que cruzam o nosso caminho hoje, a primeira coisa que vem na cabeça é alguém com quem nós tivemos um conflito no passado, em outras vidas. E alguns dos sinais para reconhecer esses desafetos na vida atual seria aquela antipatia à primeira vista, aquela sensação de incômodo, aquele sentimento desagradável que é despertado quando conhecemos essa pessoa. Mas nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar que nem sempre as coisas são assim, que essa não é uma regra que vale para todo mundo. Eu vou trazer um relato de experiência que aconteceu comigo, onde eu reencontrei na vida atual um desafeto de uma vida passada. E o sentimento, as coisas, as sensações não foram ruins. E você vai saber de toda essa história, tudo o que aconteceu, assistindo esse vídeo até o final. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final. Entra aqui no canal e conheça os outros vídeos que já temos por aqui com diversos temas e temos uma playlist falando só sobre vida passada, onde lá você vai encontrar vários vídeos com relato de experiência, com sinais de vida passada na vida atual, com sinais para reconhecer alguém de vida passada, com muita coisa interessante relacionada à vida passada. E temos outras playlists sobre a reencarnação, sobre espiritismo, sobre mediunidade, sonhos, regressão de memória, relato de regressão. Nós também temos um vídeo muito interessante aqui contando tudo sobre uma vida passada medieval, que eu acabei despertando algumas memórias ao conhecer pessoas daquela vida na vida atual. E eu conto toda essa história naquele vídeo que já temos por aqui. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e já deixa o seu comentário com a sua sugestão de tema sobre o que você gostaria de encontrar aqui nos próximos vídeos. O seu comentário é sempre muito importante porque nos ajuda na construção desse canal que é feito para você. Então já clica aqui no gostei, já compartilha com outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E vamos ao vídeo de hoje. Saber sobre um relato de experiência encontrando um desafeto de vida passada. O que será que aconteceu, hein? Quais as lições que você pode aprender através desse vídeo de hoje? Me acompanhe até o final e já deixa o seu comentário. Há pouco tempo eu conheci uma família diferente, que despertou assim, uma afinidade muito grande com a minha. E aí nessa família tinha um rapaz que eu demorei um tempo para conhecer, porque sempre que surgia alguma oportunidade de conhecer ele, acontecia alguma coisa que era evitado esse encontro. Mas ao mesmo tempo parece que existia uma certa insistência que eu tinha que conhecê-lo. Só que aí nunca dava, sempre acontecia algum imprevisto. E aí eu comecei a pensar, aí tem coisa, e não é dessa vida. Porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia acabar encontrando, conhecendo esse rapaz. Mas existia essa insistência e também existia essa situação de nunca dar certo, de sempre acontecer alguma coisa que esse encontro estava sendo evitado, talvez porque não era o momento certo. Então eu comecei a acreditar que tinha história de vida passada nessa história de hoje. E nisso foram se passando alguns meses, e aí eu já comecei a pensar, só o que falta ser mais um homem de alguma vida passada para quem eu fiz alguma coisa errada e agora está aparecendo para acertar as contas,
para se vingar de alguma coisa ruim que eu fiz com ele. Porque ultimamente foi isso que tem acontecido. Estão surgindo, aparecendo no meu caminho, alguns homens que fizeram parte de vidas passadas minhas, e assim que eu conheço eles, eu logo já desperto alguma visão, uma regressão espontânea de que eles realmente tiveram alguma vida passada e que eu fiz alguma coisa errada com eles. Sim, tem alguns para quem eu fiz muito mal, que eu fiz horrores na vida desses homens em outras vidas. Então hoje eles estão aparecendo por algum motivo. Normalmente o que eu estou percebendo é que talvez esses encontros sejam para a transformação de sentimento. É isso que tem acontecido. É a transformação daquele sentimento pesado, desagradável de vida passada, e hoje é algo mais tranquilo, mais sutil, mais agradável, um sentimento bom, positivo. Isto é um sinal de que nós estamos evoluindo, evoluímos muito até chegar aqui. Ainda bem que evoluímos e ainda bem que hoje somos bem melhores do que éramos em outras vidas, onde fizemos muitas coisas erradas. E aí eu fiquei pensando que esse rapaz poderia ser um desses homens para quem eu fiz algum mal em alguma vida. E daí já começou essa intuição ficar cada vez mais forte. E aí eu já nem queria mais conhecer, porque daí eu pensava, o que que vai acontecer nessa vida? Até que depois de meses aconteceu o tal dia em que eu conheci a pessoa. E aí foi meio tenso, né? Porque eu tava naquela intuição. Só pode ser alguém de vida passada, alguém que eu fiz mal e agora tá na minha frente. O que que vai acontecer agora? Foi algo assim com mais cautela, mais reticente, mais arredio. Foi mais aquela coisa assim de fingir uma naturalidade que não existia, porque era uma intuição que eu estava diante de alguém de vida passada e que com certeza eu não fiz algo bom com ele lá. E aí passou isso, passou um tempo, e o que que aconteceu? A regressão espontânea surgiu, onde realmente se confirmou que ele fez parte de uma vida passada minha. E aí, depois de mais uns dias, eu tive uma outra visão, onde eu realmente enxerguei o que que eu fiz com a criatura lá. Foi horrível. A cena que eu vi foi de uma vida que aconteceu ali por volta de 1850, na época da escravidão, onde eu era a madame, que eu usava aqueles vestidão todo armado, com babados, aqueles penteados malucos, cheio de cacho. E ele era uma pessoa do povo, uma pessoa simples. Usava roupas simples, aquelas roupas parecidas com as roupas de escravo. A pele dele era um pouco mais escura do que hoje. O cabelo bem desarrumado, a cabeça parecia que era maior do que é hoje. E o cenário que eu vi foi uma roda de muitas pessoas. Tinha muita gente, era ao ar livre. Uma roda com muitas pessoas ali, e no meio dessa roda ele estava lá atirado no chão e eu estava pisando no pescoço dele, literalmente. Foi isso daí que eu vi. É horrível? É uma atrocidade que eu fiz com a criatura em alguma vida? Não sei qual foi o motivo. Ele realmente deve ter feito alguma coisa muito errada, alguma coisa que mexeu profundamente com a minha ira, ao ponto de eu agredir ele daquela maneira. E parece que era algo realmente sério, que ele era realmente culpado e que estava, tipo, merecendo aquela situação.
porque todas as pessoas que estavam ali em volta estavam assistindo aquele espetáculo sem nenhuma reação. Todo mundo estava quieto, sem ninguém interromper, sem ninguém fazer parar aquilo que estava acontecendo. Naquela vida, aconteceu alguma coisa que mexeu com a minha cabeça lá, com aquela pessoa que eu era naquela vida. Porque no início eu era aquela mocinha ingênua, a mocinha boazinha, a mocinha da história, a mulherzinha submissa, que aguentou muita coisa. Mas que aconteceu alguma coisa na metade do caminho, que eu não sei bem o que é, e que de alguma forma deu uma reviravolta na cabeça, deu uma pirada. E eu comecei realmente a fazer coisas erradas. E esse rapaz não foi o único que eu agredi naquela vida. Eu agredi outras pessoas, eu fiz mal para outras pessoas. E eu fiz coisa pior também, que em outra oportunidade eu vou trazer aqui em algum relato. O fato é, eu vi o que eu fiz com ele em uma vida passada. Então, por isso, aquele sentimento de que só podia ser alguém que veio cobrar alguma coisa, que veio para um acerto de contas de algo ruim que eu fiz. Então, por isso que eu digo, que bom que hoje estamos mais evoluídos ao ponto de não cometermos mais os mesmos erros, ao ponto de não carregarmos mais os mesmos sentimentos de outras vidas. E hoje temos a oportunidade de corrigir esses erros, de sermos diferentes, de sermos melhores, de cultivar coisas boas e de alguma maneira corrigir, reparar o mal que um dia fizemos para alguém. Parece que naquela vida a pessoa que eu me tornei depois de algum tempo tinha uma personalidade impaciente, explosiva, que agia assim com as pessoas sem pensar e já saía agredindo, já saía fazendo mal para as pessoas, não tinha consciência dos seus erros. Então essa é uma história pesada, é um conflito que aconteceu lá naquela vida. Não sabemos ainda o motivo, talvez um dia eu desperte essa memória adormecida e aí eu venho aqui contar para vocês a continuação dessa história, que foi bem pesada, bem conturbada, né? Mas aí passou uns dias e veio o segundo encontro. E aí eu já tava assim mais calma, porque aí eu tava preparada para o que ia vir, né? Já sabia o que eu tinha feito com ele em vida passada, que não foi nada bom, foi horrível, mas eu também já tinha percebido que o sentimento já era diferente hoje. E hoje já não tem mais lugar para aqueles sentimentos ruins, pesados. Mas hoje somos pessoas melhores, que cultivamos sentimentos melhores, estamos mais evoluídos. E aí a situação hoje ela é mais leve, ela é mais tranquila. Eu acho que independente do que aconteceu nas vidas passadas, o que prevalece hoje é esse carinho absurdo que eu começo a despertar por essas pessoas, que só pelo fato de eu já conhecer elas de outras vidas, mesmo que a convivência não tenha sido das melhores, mas o fato, sabe, a sensação assim, onde você está diante de uma pessoa que você sabe que fez parte de uma vida passada tua, que você viu, que você teve contato, que você encontrou aquela pessoa e hoje você reencontra, você tem essa oportunidade de ser diferente com aquela pessoa, de corrigir o mal que um dia você fez, de transformar aqueles sentimentos ruins em algo melhor. E no segundo encontro, esse carinho absurdo já estava despertado. É só lugar para coisas boas que existem hoje. Foi quando teve a primeira palavra trocada e o primeiro contato físico, que foi um abraço. Quando eu percebi que aquele contato físico ia acontecer,
eu pensei, vamos vigiar as sensações. Vai que na hora eu tenho uma regressão espontânea e veja mais alguma coisa, né? Então foi nisso que eu me concentrei, no que eu ia sentir. E eu comecei a vigiar o pensamento, as sensações, todos os tipos de sentimento que estavam envolvidos ali naquele momento. E aquele abraço foi uma explosão de sensação nunca sentida antes. Foi como se aquele abraço tivesse sido dado com a alma, sentido na alma. Foi muito intensa a sensação sentida ali. E ali eu percebi que não tinha nada de sentimento ruim, não tinha mais lugar para isso. Só tinha um sentimento bom de carinho, um carinho absurdo que eu não sei nem explicar. Talvez entre essas duas vidas tenha tido outra, onde as coisas foram mais tranquilas, melhores. Era como se o corpo físico tivesse ali naquele abraço, mas a minha alma estava mergulhada naquela sensação que eu estava sentindo e no que aquilo tudo ali estava despertando. E quanto mais eu mergulhava nessa sensação, mais tudo isso ia se abrindo, ia ficando mais forte, ia ficando mais profundo. E aí veio a emoção, provando o quanto tudo aquilo era real. Era realmente provando que eu estava ali com uma pessoa que eu já conhecia de outras vidas, que existe um laço maior, mais forte, que atravessou o tempo, realmente provocou a emoção, aquela vontade de compartilhar o carinho, de compartilhar um sentimento bom que estava ali envolvido naquele momento. E ali eu percebi, não tem mais lugar para sentimento ruim aqui. Esse é um sinal de que nós conseguimos vencer o passado, conseguimos superar tudo aquilo que aconteceu no passado. Era como se naquele momento aquela distância estava se quebrando, como se naquele momento toda aquela carga negativa trazida de vida passada se quebrou, acabou, não existe mais. Nós conseguimos despertar sentimentos bons, sensações boas e conseguimos superar o que aconteceu lá atrás, sem carregar aqueles sentimentos ruins. E aí surgiu realmente a emoção muito forte desse sentimento de que nós conseguimos vencer o passado, conseguimos superar tudo aquilo, talvez conseguimos se perdoar do que aconteceu. E agora é vida nova, é tudo diferente. É um convívio mais saudável, mais tranquilo que podemos ter hoje. Quando nós vemos alguma coisa de vida passada em que fizemos mal para algumas pessoas, quando a gente volta à consciência, a primeira coisa que surge é aquela vontade de pedir perdão. É a vergonha de ter feito aquilo que fizemos com aquelas pessoas. E aí, naquele abraço, aconteceu a libertação daquele peso que estávamos carregando, talvez desde aquela vida. Talvez uma forma de nos perdoarmos, de ter quebrado o karma, de ter quebrado aquela situação de conflito, aquela sensação desagradável, de termos posto fim aos sentimentos ruins que tinha daquela vida. E agora é uma convivência mais saudável, mais tranquila. E aí, ao invés da antipatia, daquela sensação de conflito, de não gostar da pessoa, a gente consegue sentir um carinho absurdo, essa necessidade de dar carinho, talvez como uma forma de se redimir daquelas coisas ruins que um dia fizemos para alguém. Então, essa história é para você entender que quando encontramos um desafeto de vida passada, alguém com quem nós tivemos um conflito no passado, às vezes o sentimento não é
ruim, pode ser um sentimento bom, positivo que está envolvido ali naquele relacionamento de hoje. E esse é um sinal do quanto nós evoluímos, do quanto hoje somos pessoas melhores. Que bom que melhoramos e que hoje não existe mais nenhuma chance de fazermos as coisas ruins que um dia fizemos. Essa história também pode ser vista como um karma que foi rompido naquele abraço onde eu tive assim essa vigilância para vigiar tudo aquilo que estava acontecendo. Desta maneira, o karma que existia, que estávamos carregando talvez, foi quebrado, foi rompido. Conseguimos se libertar daquele karma talvez que estávamos carregando. E isso também aconteceu com outras pessoas nessa vida, por exemplo, com o monstrinho, um personagem lá daquela vida medieval que eu contei a história no relato de regressão. E que hoje também houve essa transformação de sentimento. Aquela pessoa daquela vida que eu era, hoje dá lugar para alguém bem melhor, que carrega um sentimento melhor pelas pessoas. Então, o que fica realmente é a emoção de estarmos quebrando um karma, rompendo algo ruim, esse ciclo vicioso que muitas pessoas talvez não consigam e ficam sempre se repetindo aquelas situações desagradáveis na vida delas. E também conseguimos vencer o passado, conseguimos se perdoar. E para a gente sentir isso, perceber isso, às vezes não é necessário palavras. Uma simples sensação dessa vigilância que a gente tem, de perceber o que a gente sente, a gente percebe que as coisas estão acontecendo assim. Então, se naquela vida passada esse rapaz ele era do tipo revoltado, rebelde e que fez algo muito sério para ter despertado a ira daquela jovem senhora daquela vida, hoje ele tem uma personalidade mais sensível, ao ponto de não ter mais nenhuma chance de despertar a ira de alguma pessoa. E eu, que naquela vida, em algum momento, foi despertada em mim uma personalidade mais explosiva, mais impaciente, mais cruel, mais maldosa e até mesmo criminosa, hoje a vida me tornou uma pessoa mais evoluída, com um aprendizado muito grande, inclusive com os próprios erros. E hoje não existe mais a possibilidade de eu agredir alguém como eu fiz naquela vida. Então, nós conseguimos evoluir, conseguimos ser pessoas melhores hoje. Conseguimos aprender com os próprios erros. Conseguimos quebrar o ciclo vicioso do erro, do sofrimento. Conseguimos romper, acabar com o karma que podíamos estar carregando. Se a gente não fosse evoluído do jeito que somos hoje, na hora, ao invés dessa explosão de sentimento bom, a gente ia repetir talvez a mesma história do passado. Se hoje nós não fôssemos tão evoluídos, talvez ao invés da gente quebrar esse karma, as coisas iriam começar a se repetir, né? O sentimento ruim iria se repetir, as situações desagradáveis se repetiriam, até chegar o dia que a gente iria ser obrigado a aprender alguma coisa para não cometermos mais os mesmos erros. Porque é assim que a vida funciona, essa é a lei do karma, de causa e efeito. Então, conseguimos vencer o passado. Essa é uma baita de uma reflexão que eu trago para você nesse vídeo de hoje, para você pensar na tua vida, nos teus relacionamentos, como estão as coisas ao teu redor, como que são
as situações que acontecem com as pessoas que surgem no teu caminho. E tem mais pessoas surgindo aí de vida passada. O estranho é que é só o homem que está aparecendo. E normalmente são homens para quem eu fiz alguma coisa errada, com quem eu cometi algum crime, com quem eu fui bem ruim. Então, essa vida é uma forma da gente corrigir tudo isso, de sermos melhores, de cultivar sentimentos melhores, de fazer as coisas diferentes, para quebrar o karma, para não levar, né, essa carga negativa para uma vida futura. E assim também temos a oportunidade de sermos pessoas melhores. Então, fica a reflexão para a tua vida, para você começar a olhar diferente para as coisas, de dar espaço para sentimentos bons, de tentar substituir os sentimentos ruins, de ser mais vigilante nas tuas sensações. É por isso que eu sempre falo aqui nos vídeos a importância de ser vigilante, de vigiar o teu pensamento, o que você está pensando naquele momento em relação àquela pessoa. Qual o sentimento que aquela pessoa está despertando em você? O que você está sentindo com aquele toque, com aquele abraço, com aquela presença de alguém ali na tua frente? Olhar para dentro de você, assim como eu fiz diante daquela pessoa, e que veio aquela explosão de sensação. Quanto mais eu mergulhava naquilo, mais aquilo se abria, mais forte ficava, e mais eu ia entendendo o quanto aquilo era real, o quanto existia esse laço mais profundo de outras vidas, e o quanto conseguimos melhorar, conseguimos quebrar tudo aquilo de ruim, o quanto não existia mais. Eu consegui perceber que ali não tinha mais espaço para sentimento ruim, para aquelas coisas desagradáveis que aconteceram. Que agora é uma vida mais saudável, um convívio mais tranquilo. E mesmo que tenha sido um desafeto do passado com quem eu vivi um certo conflito lá, hoje a gente sente a emoção de reencontrar alguém, de ter essa certeza de que estamos diante de alguém que já conhecemos em outras vidas, independente do que aconteceu lá. Esse é um reencontro. E ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Tudo tem uma explicação, uma razão. E então a emoção ainda é maior ao saber que conseguimos vencer aquela carga negativa que estávamos carregando. Conseguimos se libertar do peso carregado. E temos essa oportunidade de sermos diferentes e de fazermos as coisas diferentes hoje. Então reflita sobre isso. Um enorme convite à reflexão para você olhar as coisas por outra perspectiva e de aprender a ser mais vigilante em tudo que acontece na tua vida. Então agora deixa o seu comentário sobre o que você achou dessa história de hoje. Você já teve alguma experiência parecida? O que você gostaria de encontrar aqui nos próximos vídeos? Sobre o que mais que vamos falar? Tá cheio de vídeos sobre vida passada aqui que pode te ajudar a entender melhor algumas coisas. Tem os sinais para reconhecer alguém de vida passada, tem sinais da vida passada na vida atual, tem outros relatos de experiência e tem um relato de regressão sobre a vida medieval, que eu despertei a memória quando eu conhecia algumas pessoas na vida atual. Tudo o que aconteceu lá e o que aconteceu hoje. Se for do seu interesse, assista. É sempre algo que você pode aprender em cada vídeo que temos por aqui. Então, muito obrigada pela sua atenção. Gostou do vídeo? Compartilha com todo mundo. E fica aqui no canal que vai vir mais vídeos sobre vida passada, mais relato de experiência, mais relato de regressão. E muito obrigada pela sua companhia, por ter assistido esse vídeo até aqui. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.